Pastor José Francisco, por favor, tome o seu lugar de honra. Gente, ele tá me olhando com o olho, que ele tá me dizendo assim, eu tô com medo do que vocês vão fazer comigo. Glória a Deus. Amém, amados? Foi tudo preparado com muito amor, muito carinho. Amém? E eu quero apenas ministrar rapidamente uma palavra com a igreja. Amém? Bem rápido mesmo, porque nós temos ainda fortes emoções nessa noite. Glória a Deus. Quantos estão preparados? Amém? Então vamos orar mais uma vez. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te engrandecer, te exaltar mais uma vez por estarmos aqui nessa noite. Nós te pedimos que o Senhor tome o nosso coração em tuas mãos, porque só o Senhor é quem conhece o que está no profundo e no escondido do nosso interior. E o Senhor sabe o que precisamos ouvir. Então, Senhor, como nós cremos que a tua palavra ela é poderosa, ó Pai, que essa palavra não fique apenas no nosso entendimento humano, mas que ela possa descer até o nosso coração e produzir frutos, ó Deus, que permaneçam, como a tua palavra diz, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. É tão interessante, né, a gente prestar atenção em alguns detalhes. E a gente vem preparando esse dia, já tem alguns dias que a gente vem preparando esse dia. E aí, nós tivemos que fazer algumas mudanças. E foi bem interessante porque ontem a gente estava lá na Lu e a gente começou a conversar sobre como que poderíamos organizar a entrada, né, do pastor. E de repente, quando eu comecei a falar da forma que eu imaginei que pudesse ser, algumas pessoas olharam para mim e falaram assim, não vai funcionar. Alguns disseram assim, tá bom, pastor, ele vai até deixar, mas ele vai falar assim, agora eu vou pregar. A hora que terminasse a parte do aniversário, ele ia falar, agora vocês sentam todo mundo que eu vou pregar. Né? Alguns até imitaram a cara que ele ia fazer. Ó, pra você ver como que o povo te conhece, amor. Te imitaram até a cara que você ia fazer. E aí, quando foi hoje, eu fiquei sondando ele, né? E comecei a perceber ele fazendo planos e, né, e organizando culto e tal. E eu olhei e falei, gente, agora? Eu acho que vai dar ruim. E aí eu sentei com ele e falei, amor, eu vou ter que te falar, porque senão não vai dar certo. Nós estamos querendo fazer um culto de ação de graças para você. Aí ele virou para mim e falou assim, tá bom, que dia? Aí eu falei assim, hoje. Aí ele ficou olhando para minha cara e disse assim, tá bom, mas eu vou pregar. Aí eu falei, não, você não tá entendendo. Aí eu falei assim, ó, eu não vou te falar o que vai acontecer, mas, por favor, libera a programação do culto para eu fazer. Aí ele, vai orando que até a tarde, se Deus falar comigo, bem assim. Aí eu falei, eu fiquei olhando assim para ele, aí ele disse, tá bom, amor, faz como vocês quiserem. Aí eu falei, glória a Deus, Deus é bom. Amém? Então ele não sabe o que vai acontecer, ele só está sabendo que é um culto de ação de graças pela vida dele. Amém? Continua sendo surpresa do mesmo jeito. Aleluia. E eu quero compartilhar rapidamente com vocês a história de um homem, que por sinal tem o mesmo nome, José. Abra comigo o livro de Gênesis, capítulo 37. Aleluia. Gênesis capítulo 37. Aleluia.
Quem achou, diga amém. Quem achou, diga glória a Deus, aleluia. Quem não achou, cutuca o irmão e fala, me ajuda aí, irmão, por favor. Amados, nós vamos ler a partir do versículo 1. Mas eu quero começar essa palavra trazendo uma definição. Se a gente pudesse escolher uma palavra que pudesse definir a vida do pastor José Francisco, eu penso que seja a palavra perseverança. Amém? Porque tudo o que existe na vida dele só existe porque um dia ele decidiu perseverar. Ele decidiu que ele não ia desistir. Motivos não faltaram. Situações adversas surgiram muitas, mas porque ele cria na palavra que Deus tinha para a vida dele, ele decidiu que ele não ia desistir. Amém? Então, se tem uma característica que é muito forte na vida dele, é a perseverança. E eu posso dizer isso com toda a propriedade, porque ele está fazendo 50 anos. Dos 50 anos que ele está fazendo, eu já participo de 25 desses anos. Eu conheci ele em 1997, gente, em fevereiro de 1997. E aí eu me lembro, quando eu entrei na igreja, estava tendo um evento, e eu olhei para aquela bateria, e eu vi aquele moreno na bateria, eu falei, uau! Então, de 1997 para cá, eu já faço parte de 25 anos da vida dele, então eu posso falar. Amém? Glória a Deus. Então, gente, vocês vão conhecer um pouquinho mais da vida do pastor Zé nessa noite. Aleluia? Glória a Deus. O nome José significa aquele que acrescenta. Olha que coisa interessante. Quantos aqui podem dizer que depois que conheceram o pastor Zé, algo foi acrescentado na sua vida? Amém? Olha que coisa tremenda e maravilhosa, né? Então, José significa aquele que acrescenta. E nós temos um José na Bíblia que, de pastor de ovelhas, Deus fez ele um governador na terra do Egito. Aleluia! E eu quero compartilhar com você essa palavra. Gênesis 37, versículo 1 ao 3, vai dizer assim: Jacó habitou na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Versículo 2, esta é a história de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Israel amava José mais do que os outros filhos, porque era filho de uma velhice, e fez-lhes uma túnica de várias cores. Vamos ler só até aí. Amém? Glória a Deus. Vocês vão perceber que na história desse José da Bíblia, existe muitas semelhanças com a vida do pastor José Francisco. A Bíblia está dizendo que ele, desde muito jovem, apacentava as ovelhas do seu pai. E isso não era costume da época. Na verdade, só era permitido apacentar ovelhas quem fosse mais responsável, tivesse acima de 25, 30 anos. Mas a Bíblia está dizendo que aos 17 anos ele já amava estar no meio das ovelhas do seu pai. Amém? E o pastor José Francisco, ele se converteu aos 21 anos. Aos 21 anos, a vida dele foi totalmente transformada. Quem olha para ele hoje, fala assim, não, eu não acredito que era você. Aquele cara que tocava o terror lá em Jaciara, não é possível. Mas é verdade, gente. Então ele se converte aos 21 anos de idade. E a sede dele pelas coisas de Deus faz com que ele rapidamente comece a se tornar um apacentador de ovelhas, mesmo antes dele ter o título de pastor, porque ele já amava vidas. Então,
Os amigos dele, as pessoas que estavam em volta dele já eram cuidadas por ele, né? E isso é algo muito forte na vida dele. E aí, aos 23 anos, ele já foi ordenado obreiro. Com 29 anos, ele foi ordenado diácono. E com 31 anos, ele chegou à ordenação pastoral. Ele se tornou pastor aos 31 anos de idade. Então, você vê que há uma semelhança muito forte com José, que desde muito jovem já apacentava as ovelhas do seu pai. Amém? A segunda coisa que a Bíblia está dizendo acerca de José, que quando a gente olha à primeira vista, a gente pensa assim, nossa, mas José era mexeriqueiro. Era fofoqueiro, porque ficava levando as más notícias dos irmãos para o pai. Né? Ai, que linguarudo esse cara aí, né? Na linguagem de hoje dos jovens é o X9, né? Não, esse cara aí, ó. Mas, na verdade, não é essa a imagem que a Bíblia está trazendo aqui. O fato é que José, ele ouvia os ensinamentos do seu pai e guardava aquilo no seu coração de tal forma que quando ele estava diante de algo que estavam fazendo de errado, ele não conseguia concordar com aquilo. Ele se sentia incomodado com as coisas erradas que os seus irmãos faziam. E a intenção dele sempre era trazer uma mudança naquilo. E o pastor Zé sempre foi assim, gente. Ele sempre ficou incomodado com coisas que aconteciam de errado no meio dele. E ele sempre orava e ele sempre clamava a Deus para que houvesse uma mudança naquela situação. Amém? Glória a Deus. E aí, o José, a Bíblia está dizendo que ele vai receber uma túnica. Diga assim comigo, ele recebe uma túnica de várias cores. Ah, mas como isso era diferente. Não pense que era algo comum, porque não era. Era algo totalmente incomum. Então, o que essa túnica significa? Ela significa um sinal de Deus. Ela significa um marco na vida de alguém. Amém? E quando José recebe essa túnica do seu pai, ele recebe então um marco, um selo, alguém que estava sendo preparado para um propósito muito maior. Amém? E o pastor José também, ele vai receber essa marca, ele também vai receber esse selo, mas não algo físico, algo espiritual mesmo. Eu me recordo que na época, né, que a gente ainda só se gostava, a gente não podia namorar, quem sabe do nosso testemunho, né, sabe do que eu estou falando. Eu lembro que quando ele ia pregar no meio dos jovens, ficava todo mundo, meu Deus, né? As menininhas ficavam falando, ai, esse aí é o cara, né? E eu ficava morrendo de raiva delas. Com certeza. Então, desde muito cedo, ele já era algo, ele já era alguém que se destacava. Ele já era alguém que era totalmente autêntico. Acontecia assim, por exemplo, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Terminava o culto dos jovens, a gente sempre fazia alguma coisa, era normal isso. E aí, algumas vezes a gente dizia assim, vamos sair para comer? Vamos. Aí os jovens, vamos comer pizza? Vamos comer pizza. Aí de repente, todo mundo marcava de ir para a pizzaria. Aí chegava nele e falava assim, e aí negão, para onde você vai? Vamos com a gente comer pizza? Aí ele falava, não, eu não gosto de pizza. Eu vou ali na esquina comer um espetinho. Aí ficava todo mundo assim, uai, o Zé não vai com a gente? Aí, não, então vamos lá para a pizzaria. Quando a gente sentava na pizzaria, ficava todo mundo meio assim, olhando para a cara do outro. Vamos lá para o espetinho onde o Zé tá? Vamos para lá. Levantava todo mundo e ia lá para o espetinho da esquina. Porque ele estava lá, de repente ele estava lá comendo a roda dos jovens, né? Chegava todo mundo e ele, ué, vocês estão fazendo aqui? Vocês não iam comer pizza? Vai lá comer pizza. Não, é que a gente gosta de estar junto com você. A gente falava assim para ele, né? Aí ele ficava todo se achando. Mas, olha o que vai acontecer. Essa marca, esse selo, que realmente chama a atenção, na verdade, é algo muito maravilhoso, mas para algumas pessoas isso é ruim. Por quê? Porque vai despertar nos outros um sentimento de ameaça.
As pessoas sempre vão olhar para aquele e vão se sentir ameaçados por aquilo. E a Bíblia está dizendo que os irmãos de José, depois que ele recebe a túnica, vão conspirar contra a vida dele. No versículo 18 diz: eles o viram de longe e antes que chegasse aonde estava, conspiraram contra ele para o matarem. Diga assim comigo: misericórdia. E aí, sabe o que acontece, irmãos? Infelizmente, a gente passou por essa experiência muito desagradável. Conspiraram contra nós. Depois de anos servindo uma instituição, a gente se viu dentro de uma situação onde tramaram para que a gente pudesse sair de lá. E a gente hoje percebe que era simplesmente por causa dessa forte característica do pastor Zé, de não se sentir à vontade no meio do erro, de não conseguir ficar quieto diante da situação errada. Pelo contrário, ele queria que houvesse uma mudança, uma transformação. E isso começou a incomodar algumas pessoas. E conspirações foram feitas contra nós. A gente não vai detalhar aqui, mas eu quero que você saiba que existiu esse capítulo na nossa história. Amém? Mas olha o que vai acontecer. Abre comigo lá no versículo agora 31. No capítulo 37. No versículo 31. A conspiração dos irmãos de José fizeram com que acontecesse o que está escrito no versículo 31. Então, tomaram a túnica de José, mataram um cabrito e o molharam no sangue. Diga assim comigo: misericórdia. Tomaram a túnica. A túnica era o quê? O sinal de um propósito. Então, quando houve essa conspiração, essas pessoas pensaram que poderiam matar o nosso ministério. Essas pessoas pensaram que poderiam calar a nossa voz. E a palavra de Deus está dizendo que eles vão matar um cabrito. A intenção dos irmãos de José, preste atenção nisso que eu vou te falar agora. A intenção do coração dos irmãos de José era matarem ele. Mas não se pode matar alguém que já aceitou aquele que morreu no seu lugar. Não se pode tocar na vida daquele que já aceitou o sacrifício de Jesus. Porque Jesus já tomou o seu lugar de morte. Então não dá para matar quem morto está para o mundo. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. E aconteceu exatamente isso com a nossa vida. E ao pegarem aquela túnica e molharem ela do sangue daquele cabrito, os irmãos pensavam que aquele seria o checkmate para que o anúncio da morte de José fosse acreditado pelos outros. Mas ao molharem a túnica no sangue, sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam pegando o selo, eles estavam pegando a promessa, aquilo que significaria o propósito, e selando aquilo. E autenticando aquilo no sangue que é mais poderoso do que qualquer outra coisa. Entende? Então toda aquela conspiração, na verdade, a intenção era matar, a intenção era destruir, a intenção era ver no fundo do poço, a intenção era ver a míngua, morrer a míngua. Mas Deus vai usar aquela situação para promover o seu nome, aleluia, glória a Deus, para mostrar que Ele é Deus, e que não há nada que possa parar o propósito daquele que nos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, aleluia, glória a Deus. Então a ideia de matá-lo não vai dar certo, sabe por quê?
Porque o que eles não sabiam é o que está escrito no capítulo 39, no versículo 2, vai dizer assim: o Senhor estava com José. Os irmãos vão vender ele escravo. Ele vai ser levado escravo. Mas a Bíblia está dizendo que o Senhor era com José. E era o que eles não sabiam, que o Senhor estava com o José Francisco. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aí, amados, o versículo 6 eu vou pular, tá? Porque acho que não fala assim, ó. Ora, José era atraente e de boa aparência. Eu vou concordar com isso completamente, né? Então, eu vou pular o versículo 6, tá? Vamos pro 12. Era, pastor, ainda é, pelo amor de Deus. Verdade, ele usava mesmo, é verdade. É verdade. E aí, por ser alguém bonito e de boa aparência, ele vai atrair os olhos, né, da mulher de Potifar. Do versículo 12 ao 16, a gente pode ler isso, mas a gente não vai ler, para não nos demorarmos, amém? Mas, o que acontece, amados? No versículo 12, fala assim, ó. Ela o pegou pela capa, dizendo, deita-te comigo. Mas ele deixou a sua capa. Ele deixou a sua capa. O verso 16 vai dizer, ela guardou a capa consigo, até que o senhor dele voltou para casa. Ou seja, os irmãos primeiro tiraram a sua túnica. E o segundo levante que vai acontecer na vida de José é alguém que vai lhe tomar a capa. A capa era um sinal de autoridade que havia sobre José. Mas a Bíblia vai dizer que ele vai abrir mão disso. Ele vai abrir mão disso. E o que eu sou testemunha é que o pastor José abriu mão. Ele abriu mão de toda a sua vida, os seus sonhos, os seus projetos, para viver aquilo que Deus tinha para ele. Aquilo que Deus tinha para ele. Amém? E aí, sabe o que é mais interessante? Mateus, no capítulo 5, no verso 20. Jesus vai usar o exemplo de José para discipular a multidão, os seus discípulos. Ele vai dizer assim: se alguém lhe quiser tomar a túnica, deixa-lhe também a capa. De quem que Jesus está falando, gente? De José. Você acha que esse exemplo foi ou não foi forte? Amém? E nós podemos ver esse exemplo na vida do pastor Zé. No versículo 20 vai dizer que ele foi lançado na prisão. Versículo 20 vai dizer, então o senhor de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar em que os presos do rei estavam presos. Preste atenção, mas enquanto José ficou preso, o Senhor estava com ele. Depois de toda essa conspiração que ele viveu, ele se viu na prisão do medo, na prisão de não saber o que ia ser da vida dele o amanhã, na prisão de muitas vezes não ter esperança nenhuma, na prisão de se sentir culpado, se sentir incompetente, na prisão do tempo, porque por mais que ele pudesse fazer algo, o tempo é algo que muitas vezes nos aprisiona, porque nós não temos o controle do tempo, não é verdade, gente? Mas o que eles não sabiam é que o Senhor estava com José, assim como o Senhor está com o pastor José Francisco. No capítulo 40 vai acontecer algo muito interessante. José na prisão, ele vai ajudar 2 carcereiros interpretando os sonhos deles.
E aí no versículo 14 diz assim: lembra-te, porém, de mim, quando te for bem, e usa, peço-te, de compaixão para comigo, e faze menção de mim a Faraó, e tira-me desta prisão. Mas olha o que vai acontecer no versículo 23. O copeiro-chefe, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Pastor José viveu muito isso na caminhada dele. Ele é uma pessoa que ele é de amigos, ele tem amizades verdadeiras. Quando ele gosta de alguém, ele vai com aquela pessoa até o fim. E acontece que muitos desses amigos esqueceram dele. Quando ele mais precisava, muitos deles viraram as costas. Mas o que eles não sabiam é que o Senhor estava com ele. Aleluia. E no capítulo 41, José então vai interpretar o sonho de Faraó. Faraó coloca ele como governador do Egito. E aí no versículo 38 e 39, eu já estou terminando. Capítulo 41, versículo 38 e 39 vai dizer: perguntou, pois, Faraó aos seus oficiais: acaso acharíamos um homem como esse, em quem haja o Espírito de Deus? Quero fazer essa pergunta para a igreja nessa noite. Acaso acharíamos um homem como esse, a qual se acha o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Sabe o que significa isso, amor? Quem te colocou como pastor presidente desse ministério foi Deus. E não há outro melhor que você para estar onde você está. Você precisa acreditar nisso. Porque foi Ele quem te colocou. Não foi nem você que quis estar nesse lugar. Foi o próprio Deus quem te constituiu. Porque Ele viu em você alguém com o coração voltado para Ele. Alguém que não ia negociar os princípios que Ele desse. Alguém que não ia mudar a identidade desse ministério por conta de aplausos, por conta de ganância. Deus viu todas essas coisas em você. E por isso Ele te colocou nesse lugar. Assim como o Faraó viu todas essas coisas em José. E por isso colocou ele como governador do Egito. Glória a Deus. Aleluia. E aí, amados, no versículo 51 e 52, diz assim, ó, que José teve 2 filhos no Egito. O primeiro ele chamou Manassés, porque Deus fez ele esquecer de toda a casa do seu pai, do seu sofrimento, de tudo aquilo que os irmãos tinham feito para ele. E o segundo filho era Efraim, que significa que Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Teve um momento nas nossas vidas que nós tínhamos que escolher. Ou nós continuávamos como pastores, ou a gente ia viver a nossa vida. E nós poderíamos ter ido viver a nossa vida. E quem sabe até poderíamos estar financeiramente falando, bem estruturados, com um carro, com uma casa, viagens. Mas sabe o que eu penso? Que o maior fracasso de alguém é ter sucesso naquilo que Deus não chamou ele para fazer. Então, o que acontece é que Deus pegou a nossa vida e nos fez frutificar na terra da nossa aflição. Amém? Aleluia. Porque nós estamos aqui, porque nós escolhemos obedecer ao Senhor. Amém? E Deus vai nos frutificar. Glória a Deus. E para a gente encerrar, eu quero apenas dizer que durante essa história na vida do pastor Zé, ainda faltam se cumprir. Eu falei de tudo que já aconteceu até aqui.
Mas ainda faltam 2 capítulos na história dele que não se cumpriram e vão acontecer. O primeiro capítulo é que no versículo 54 e até 57 vai dizer que toda aquela terra entrou em uma miserável fome. E eles tiveram que vir até o Egito, buscar alimento. E nós precisamos entender isso, que haverá um tempo onde as pessoas sentirão fome da palavra de Deus. As pessoas sentirão fome da presença de Deus. E aqueles que estão sendo abastecidos agora e alimentados agora, serão aqueles que terão condições de abastecer e de alimentar toda uma nação. E é isso que Deus vai fazer ainda com a vida do pastor Zé Francisco. Muitos virão a ti. E terás que alimentar muita gente. E a fome que eles terão não é de comida. E a sede que eles terão não serão de água. Mas será daquilo que sacia eternamente. Amém? Glória a Deus. E o segundo capítulo que vai acontecer, e nós vamos fazer parte desse primeiro capítulo, amém? Nós vamos fazer parte também do segundo capítulo. É o capítulo 45, quando ele se encontra com os seus irmãos. Aqueles que tramaram todas as situações contra ele. E aí no versículo 4, vamos ler comigo, fala assim, ó. Disse mais José aos seus irmãos, peço-te, chegai-vos a mim. E eles se chegaram. Então disse, eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, porém, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Pois já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, a fim de conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Haverá um acerto de contas. Mas esse acerto de contas não é para vingança. Esse acerto de contas não é para esfregar na cara de ninguém. Esse acerto de contas é para que haja uma conclusão da obra maravilhosa e poderosa que ele começou a fazer na vida do pastor Zé Francisco. Porque se essas conspirações não tivessem sido causadas, talvez nós não estivéssemos aqui. Quase que 100% de certeza não estaríamos aqui. Então é por causa de vocês, é por causa desse ministério, é por causa das coisas que ainda irão acontecer, que Deus fez todas as coisas que fez. Amém? E não é para desgraça, não é para maldição, é para uma bênção maior, que nem podemos imaginar. Então, se na sua vida as coisas ainda não deram certo, creia, ainda não chegou ao final. Sabe por quê? Eu quero concluir aqui, eu quero fechar aqui. O acerto de contas, preste atenção nisso, eu vou terminar agora. O acerto de contas que aconteceu na vida de José, e é o que vai acontecer também na vida do pastor Zé Francisco, é para que fique bem claro aquilo que está escrito lá no início, que nós lemos. Volta lá no Gênesis 37. É para que Gênesis 37, versículo 2, fique bem claro o que está escrito aqui, ó. Esta é a história de Jacó. Diga comigo, história de Jacó. Mas a Bíblia vai dizer assim, ó.
nascendo José de 17 anos, peraí um pouquinho. A Bíblia está dizendo que a história é de Jacó. Jacó é o pai. Mas a narrativa não fala, não começa, não dá continuidade na vida de Jacó, mas sim na vida de José. Sabe por quê? Porque não tem como falar de José sem citar o pai. Porque a vida de José está atrelada ao pai. A vida de José está apegada à história que o pai já escreveu. Amém? Aleluia! Então não vai dar para as pessoas olharem para a vida do pastor José Francisco e tentarem contar a história dele, sem contar o Deus que ele serve, sem mencionar o nome do Senhor que esteve com ele durante toda a sua trajetória. Não vai dar para contar. É impossível desvencilhar as duas coisas. A vida dele está atrelada à história que o pai escreveu. Sabe o que significa isso? Tudo vai se cumprir. Diga para o seu irmão, tudo vai se cumprir. Aleluia. Você vai crer nisso? Na sua vida, tudo vai se cumprir. Porque a tua vida está atrelada à história que o pai já escreveu a teu respeito. Não tem como mudar isso. Glória a Deus. Aleluia, nós vamos ficar de pé e nós vamos orar, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oh Pai, coloca a mão sobre o seu coração. Tem uma história, você tem uma história, aleluia. Oh, o inimigo tenta acabar com essa história. O inimigo tenta frustrar essa história. Mas o que o inimigo não se dá conta é que o Pai está com você. Ele está contigo. Ah, mas está na prisão, mas lá Ele está contigo. Ah, mas está escravo, mas Ele está contigo. Ah, mas foi acusado injustamente, mas Ele está contigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos. Porque diante, Senhor, de todos esses acontecimentos, nós podemos ver claramente que a nossa vida não pode ser contada, a nossa história, sem mencionarmos o teu nome. Porque diante de toda a nossa história, o Senhor está conosco, o Senhor é por nós, aleluia. E nós te agradecemos porque até aqui, o Senhor esteve com o pastor José Francisco. O Senhor não o abandonou, o Senhor não o desamparou. E nós te glorificamos por isso, em nome de Jesus. Que a igreja diga amém. Glória a Deus, uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia.